Boa noite, igreja. Eu quero começar agradecendo também, porque é a segunda vez que eu venho para cá e eu também me sinto em casa. Eu amo muito a galera que está ali em cima, especialmente, galera adolescente, jovem que estava no acampamento com a gente. Né, Michelzinho? Então, estou muito feliz e feliz com esse privilégio, com a oportunidade, com a responsabilidade de compartilhar a mensagem hoje e também de estar nesses dias aqui, especialmente com esses dois amigos que são o Patrick e o Robson, não só a referência como pastores, né, mas também o Robson uma referência como amigo para mim. Então, é um privilégio, viu? Obrigado. E, bom, então é isso. Eu me chamo, na verdade, Luiz, e meu sobrenome é Padilha, vocês também fiquem à vontade. A minha mãe, na verdade, me chama de Luiz, quando ela vai me chamar minha atenção. Mas vocês podem chamar de Luiz também, tá tudo bem. Eu tenho 23 anos, eu sou de Sorocaba, sou do Hub Sorocaba e lidero, pastoreio ali os adolescentes e jovens da nossa comunidade. Inclusive, se você quiser ver o nosso trabalho, nosso Instagram é Hub, H-U-B, Play, que é o Ministério dos Adolescentes e Jovens. Eu estou aqui com a minha irmã também, que é uma dessas adolescentes, a Bia também. E é isso, sou noivo. A minha noiva ela é brasileira, mas ela mora na Argentina, ela está fazendo medicina lá. Então, orem por mim. Provavelmente o ano que vem eu me mudo para lá. A gente se casa e eu me mudo para lá. Então, a oração é sempre bem-vinda. E nós vamos embora daqui a pouco, às 11h15. A gente parte de Londrina e volta para Sorocaba. Vamos chegar lá em Sorocaba mais ou menos umas 6h30, 7 horas. Para mim ainda está tranquilo, que é minha folga segunda-feira, né? Agora para a Bia e para a Helena, que tem aula de manhã, já é um desafio. Elas que são as verdadeiras guerreiras, né? Bom, falando sobre amanhã, inclusive, sobre esse período da manhã, estava pensando aqui, amanhã ela é um momento do dia que a gente tem diferentes gostos, né? Tem gente que adora a parte da manhã, né? Talvez você seja uma dessas pessoas, gosta de acordar cedo, e aí o dia rende mais, né, e tal. Por exemplo, o nosso amigo Maxwell. Nosso amigo Maxwell acorda às 6 horas da manhã para tomar banho e arrumar o cabelo. Ele virou uma inspiração para a gente. Mas tem gente que já não gosta tanto, né, de acordar cedo, tem dificuldade com isso. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que tem como título Pela manhã Deus nos ouve. Pela manhã Deus nos ouve. Ainda que você goste ou não da manhã, essa é uma certeza. Pela manhã Deus nos ouve. A gente parte do princípio de que toda manhã ela é um recomeço, né? Então, zera o dia, né? É um recomeço para nós. E a Bíblia, ela também se refere a esse período do dia como uma janela do tempo, onde a gente tem uma oportunidade de viver coisas novas nas nossas vidas. Apesar de todas as preocupações, de todas as ansiedades que nos visitam quando a gente acorda, sabe quando você acorda e já pensa em todas as coisas que você vai ter que fazer no dia e já começa a ficar ansioso? Bom, na verdade, ainda que com isso, essa analogia da manhã, ela é um chamado para a gente reconhecer diariamente, dia após dia, a bondade de Deus para com a nossa vida e descansar no cuidado de Deus, na certeza de que Ele nos ouve. Mas às vezes é difícil, né? Olhar para esse período da manhã com esperança. É difícil olhar para esse período da manhã com otimismo, principalmente quando a gente se vê sozinho. Quando a gente se vê tendo que enfrentar sozinho os desafios que vão vir pelo dia. E aí eu quero que você reflita, se você já se viu totalmente sozinho diante de alguma situação. Se você já se viu como se ninguém se importasse, como se ninguém fosse capaz de fazer nada diante das preocupações que você tem, diante dos desafios que você vai enfrentar. Porque a gente vive em um mundo onde a correria, as demandas diárias podem deixar a gente extremamente sobrecarregado, né? Esgotados. E muitas vezes a gente sente que ninguém percebe as nossas lutas. Ninguém percebe o peso que nós carregamos e, consequentemente, também
a dor da solidão pode nos assolar. Mais uma vez, eu vou ter que enfrentar esse dia sozinho. No entanto, a Bíblia oferece para a gente uma promessa reconfortante, que é essa: Deus nos ouve. Nós podemos buscar a sua presença e a sua companhia logo pela manhã, logo nos primeiros momentos do dia. Então, no livro de Salmos, no capítulo 5, nos versos 1, 2 e 3, nós encontramos uma verdade poderosa que nos leva, nos encoraja a começar o nosso dia com Deus. A começar o nosso dia confiante de que Ele escuta os nossos clamores e de que Ele responde às nossas orações. É sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Então, eu quero te convidar a abrir comigo o texto de Salmos, capítulo 5, do verso 1 até o 3. Salmos 5, do 1 ao 3, eu estou lendo na versão NVI. Salmos 5, do 1 ao 3. O texto nos diz assim, Davi: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Esse é o nosso texto de hoje. De manhã o Senhor nos ouve. Esse Salmo 5 aqui, ele é um dos muitos salmos escritos por Davi, e ele provavelmente compôs esse salmo durante um período de intensa perseguição ali. Possivelmente, enquanto ele fugia dos seus inimigos, como Absalão, como Saul. E nesse contexto de aflição, de perseguição, de angústia, é nesse contexto que Davi recorre ao Senhor pela manhã. É nesse contexto que ele mostra a sua total dependência de Deus, tanto para a orientação do que deve fazer, como também para a proteção do seu dia, da sua vida, do seu reinado. Davi, ele expressa a sua confiança em Deus diante das adversidades. E ele apresenta uma petição sincera ao Senhor, uma petição verdadeira, e mais à frente, inclusive, ele vai clamar por justiça, por proteção contra os perversos, se nós continuarmos esse salmo aqui. E o verso 3, em particular, ele destaca o hábito devocional de Davi, de pela manhã buscar a Deus, demonstrando assim a confiança que ele tinha, de que Deus não apenas ouve as suas orações, mas também as responde da maneira concreta, de maneira concreta. Deus não apenas nos ouve, Ele também nos responde. É isso que Davi deixa claro para a gente aqui. A gente pode afirmar que Davi era um homem de oração que enfrentava os grandes desafios de um rei, afinal de contas ele era rei, né? Mas ele enfrentava tudo isso como um homem de oração. Esse era Davi. Era alguém que tinha certeza de que pela manhã Deus o ouvia. E olhando para isso hoje, que eu quero considerar com vocês 3 realidades presentes aqui no texto. E a primeira dessas realidades é a confiança na escuta de Deus. A confiança na escuta de Deus. Nós podemos confiar que Deus nos ouve, que Deus nos escuta. No versículo 3, Davi diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. A gente vê no texto que Davi ele fala sobre o seu gemido, sobre o seu grito de socorro, sobre o seu clamor, que ele implora a Deus, que ele faz uma petição sincera. O verbo clamar aqui significa alta e sonora articulação de voz. Serve para caracterizar a gravidade do seu desejo. Ele não está apenas falando com Deus. Aquilo é sincero, é verdadeiro, é grande. A aflição é tamanha. E é importante a gente destacar, isso aqui é muito interessante, que Davi era um rei. E ele tinha poder, ele tinha um exército, ele tinha líderes militares, ele tinha uma corte, e ainda assim a sua confiança estava em Deus. E não nessas coisas. Ele era um homem de poder, mas a sua confiança estava no que Deus podia fazer.
E Calvino, quando ele está comentando esse salmo aqui, em um dos seus comentários, ele diz assim: Davi ele não clamou como se ninguém fosse ouvir, sabe, só talvez para ficar com a consciência limpa, não. Mas a sua tristeza intensa e a sua angústia profunda se expressavam nesse clamor. É verdadeiro. É verdadeiro. Ele apresenta a sua oração com a plena confiança de que Deus o escuta. Ele não ora só por obrigação, como às vezes nós fazemos. Ao acordar, e já virou automático, e não é verdadeiro mais, talvez. Ou então, quando nós tentamos orar antes de dormir. E aí, às vezes, a gente falha, né? E acaba pegando no sono. E aí a gente só se lembra quando acorda. Não, ele não ora só por obrigação, mas com a certeza de que Deus está atento a cada uma de suas palavras. Essa confiança deve ser a base da nossa vida de oração. Uma confiança que é pautada em um relacionamento com Deus. A gente vê aqui que Davi ele tinha intimidade com o Senhor. Um relacionamento pessoal com Ele. E é isso que garante a ele que Deus está atento à sua voz. Esse relacionamento. A gente pode falar com Deus sabendo que Ele está sempre disponível para nos ouvir. Independentemente da nossa situação, independente da gravidade daquilo que nos cerca, independente do tamanho da nossa aflição, dos desafios que vão vir durante o dia, nós podemos falar com Deus sabendo que Ele está disponível para nos ouvir. E talvez ao acordar pela manhã você seja tomada pelo sentimento de que mais uma vez vai ter que enfrentar o dia sozinho. Não tendo com quem contar, e isso pode te desanimar. Mas talvez, na verdade, as pessoas que estão ao redor e que deveriam ser aquelas que teriam que te apoiar, talvez as primeiras a darem as costas, talvez são as primeiras a desprezarem a sua dor, desprezarem os seus desafios, a tamparem os ouvidos para o seu clamor, para o seu pedido de ajuda. Pode ser que você olhe para si, para a sua realidade e se pergunte: mas será mesmo que Deus me ouve? Será mesmo que Deus ele se atenta para tamanho pecador como eu? Será mesmo que Ele está prestando atenção em mim? Bom, para aqueles e para aquelas que estão cansados, sobrecarregados de carregarem os seus fardos sozinhos, para aqueles e para aquelas que estão feridos pela solidão, machucados por não terem com quem contar, a boa notícia é que pela manhã Deus nos ouve, nós podemos contar com Ele. Essa é a convicção. O Senhor se importa com as suas dores. O Senhor vê cada lágrima derramada, ouve cada oração necessitada de companhia, de presença. Muitas vezes a gente, nas nossas dúvidas, nas nossas frustrações com as pessoas, ou até mesmo nos nossos julgamentos sobre quem a gente é, a gente pode impedir. Nós podemos, na verdade, deixar de nos aproximarmos de Deus com confiança, por conta das nossas convicções. Mas nós precisamos renovar nossa fé e lembrar que Deus sempre nos ouve e se importa com as nossas vidas. O Max Lucado tem uma frase onde ele diz assim: nenhuma oração é perdida, nenhuma palavra passa despercebida por Deus. A certeza de que Ele nos ouve deve ser o alicerce da nossa confiança em cada momento de oração. A nossa confiança parte disso, de que Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento à nossa oração. Pela manhã nós podemos crer que Ele está nos ouvindo. Essa é a primeira realidade presente no texto, a confiança de que pela manhã Deus nos ouve. A segunda realidade presente aqui nesse texto é o hábito da oração matinal. A necessidade da oração matinal. No acampamento, a gente falou sobre manter a chama acesa, continuar queimando por Jesus, e a gente passou por isso também. Por ler a Bíblia, por manter a nossa rotina de oração. Essa é uma realidade importante, o hábito da oração matinal. Davi ele diz: de manhã eu te apresento a minha oração.
E na cultura hebraica, a manhã ela era considerada um tempo especial, justamente para a oração e para a busca pela direção divina. Refletia uma postura de entrega, de confiança a Deus. Logo pela manhã, nos primeiros momentos do dia, eu vou orar para entregar tudo que eu vou viver, para entregar tudo que eu sou, para entregar tudo que eu tenho, tudo que eu vou enfrentar. Era didático. E o Senhor ocupava o trono do coração de Davi. O Senhor ocupava o topo da sua agenda. Era como se Davi ele tivesse tanta coisa para fazer e coisas tão grandes para fazer como um rei, que ele não podia iniciar o seu dia sem antes falar com Deus. Com o pensamento de que não está preparado para os desafios do dia, quem o começa sem a oração. Davi, sendo rei, não começa o seu dia sem oração. E a gente acha que deve começar, né? Nós começamos atolados com as coisas e não nos lembramos de entregar o nosso dia ao Senhor. Uma grande lição que a gente aprende com Davi é essa importância de estabelecer um hábito de oração pela manhã. Antes de enfrentar os desafios do dia, nós devemos buscar a presença de Deus. Essa prática diária ajuda a gente a começar o dia com o coração alinhado à sua vontade. Fortalece a nossa fé, sabendo que Deus está atento às nossas súplicas. E aí eu quero te perguntar, como é que tem sido as suas manhãs? Porque você pode gostar do período da manhã, mas não é sobre isso agora. Como tem sido as suas manhãs? Você tem reservado um tempo para buscar a Deus antes de começar as suas atividades diárias? E a oração matinal não é só um ritual, sabe? Não é um ritual como aquele ritual do café que a gente estava brincando, né? Sexta-feira. Galera do café gourmet tem todo um ritual para fazer o café. Eu tenho um amigo que é assim. Não é só um ritual a oração. Na verdade, é um encontro diário com o Criador. Nós temos que lembrar disso. A oração é um encontro diário com o Criador. Olha que privilégio, olha a importância, olha o valor disso. Um encontro diário com o nosso Criador, onde a gente pode derramar as nossas preocupações ao Criador, aquele que sustenta todas as coisas. Privilégio da oração matinal. Constantemente a gente tem que se policiar, entregar o nosso dia ao Senhor, porque a correria dos nossos dias, as muitas tarefas, os muitos desafios, problemas, exigências do seu chefe, tomam o nosso coração, nos deixando inquietos e nos fazendo esquecer que o nosso relacionamento com o Senhor devia ser prioridade, antes dessas outras coisas, antes dos nossos afazeres. O Lutero tem uma frase, quando eu li essa frase a primeira vez, eu achei ela muito interessante. Ele diz assim: eu tenho tanto a fazer que eu passarei as primeiras 3 horas em oração. Qual de nós tem coragem de fazer isso? Naquele dia cheio, naquele dia que você sabe que vai ser corrido. Quem tem coragem de fazer isso? Eu tenho tanto para fazer que eu tenho que orar, então, antes. A gente se esquece disso, né? A gente troca o lugar das coisas. Quantos de nós temos colocado essa entrega, esse relacionamento pela manhã como prioridade nas nossas vidas? Talvez a gente deixe a oração de lado por não acreditar que nós teremos companhia durante o dia. Talvez a gente deixe a oração de lado porque a gente acredite que o Senhor não vai ser forte o suficiente para lidar com os nossos problemas. E é por isso que a gente não ora. O Calvino, naquele mesmo comentário, ele afirma que era como se Davi ele quisesse dizer assim: tão logo eu acordo, e esse é o primeiro alvo dos meus pensamentos, essas aflições e tal. Mas ainda assim, mesmo que esse seja o alvo dos meus pensamentos, logo que eu acordo, eu preciso direcioná-los ao Senhor. O que ele faz? Ele entrega a Deus. A gente precisa se lembrar de cultivar esse hábito, com a certeza de que pela manhã Deus nos ouve. A primeira realidade, a confiança na escuta de Deus. A segunda realidade, o hábito da oração matinal. É didático. A terceira e última realidade presente aqui é a esperança na resposta de Deus.
Nós podemos confiar que Deus nos ouve, mas também podemos ter esperança de que Ele nos responderá. Davi ele diz o seguinte: eu aguardo com esperança. Eu vou apresentar tudo isso ao Senhor e aguardo com esperança. E o verbo hebraico aqui, presente nessa frase, que significa esperar, né? É tsapá. Aguardar com esperança, esperar, verdadeiramente. Davi ele não só ora, mas ele também aguarda com esperança, na convicção de que Deus vai responder. Isso não exclui o fato de que talvez ele estivesse esperando, meio ansioso, sabe? Poxa, Deus, responde logo. Poxa, Deus, me ouve, vai, faz acontecer. Não, isso não exclui isso. Mas existe uma realidade, que ele aguardava com esperança essa resposta. Sabia que Deus o responderia. Ele confia que Deus não apenas ouve, mas também responde. Até porque a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, onde depois de a gente apresentar as nossas petições, a gente espera a direção de Deus, o seu agir, a sua intervenção com esperança. Senão, não vai deixar de ser um ritual. Não vai deixar de ser automático. A gente tem que ter isso na nossa mente e no nosso coração. É um diálogo com o Criador. E se é um diálogo, também existe um momento de ouvir a resposta do Senhor para as nossas orações. Essa oração matinal nos coloca numa posição de expectativa pela intervenção divina. Afinal de contas, a gente parte do pressuposto de que a gente vai pedir alguma coisa porque Deus pode conceder, não é verdade? Senão você não pedia. E uma coisa importante para nós precisamos nos lembrar que Deus sempre responde às nossas orações. Sempre. Sim, sempre. Deus sempre responde às nossas orações. Ainda que em silêncio. Isso é importante. Às vezes Deus nos responde em silêncio. O silêncio de Deus é uma resposta também. O problema é que nós temos dificuldade em aceitar as respostas de Deus. Principalmente quando elas são contrárias às nossas vontades. Principalmente quando elas são contrárias ao que a gente queria ouvir. Elas podem vir através de alguém que você ama. As respostas de Deus podem vir através de uma leitura bíblica, através de uma pregação, através do incômodo, através da paz, mas Deus nos responde. Ainda que demore, ainda que não aconteça o que a gente quer, a gente pode ter a certeza de que nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos gritos por socorro serão respondidos por Deus, ainda que demore. E aí, pensando nisso, eu me lembrei de uma experiência que a gente viveu com os adolescentes e jovens lá da nossa igreja. A gente organizou uma viagem missionária para Ariri, na Cananéia, no litoral de São Paulo. Tem uma base missionária lá da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. A gente juntou um grupo de adolescentes e jovens e fomos para lá passar uma semana em Ariri, que é uma comunidade de pescadores, bem carente. E um dos meninos lá do nosso grupo, o Theo, ligado no 220, como sempre, empolgado, ele é filho do Caio, nosso pastor. Ele ama pescar. E ele ia para a comunidade de pescadores, né? Então ele estava realizado. E ele só falava disso. Ele foi o caminho inteiro na van falando sobre isso. A gente chegou lá na base 9 horas da noite. A primeira coisa que ele falou com o missionário da base não foi nem oi. Foi: você tem vara de pescar aí? Cara, eu quero pescar. Estava extremamente eufórico para isso. E aí, num dos dias em que a gente ficou livre, num período da tarde e tal, ele pegou a varinha lá e tal. Ele descobriu um lugar que vendia isca, pitu, tipo um camarãozinho assim, que eles usavam lá como isca. Ele comprou um baldinho lá de pitu e foi pescar. Gente, o Theo ficou lá, colocava pitu, jogava, puxava e nada. Pegava mais um pitu, jogava, puxava, nada. Ele ficou nessa um tempão. A gente estava até meio perto ali, tocando uma música e tal. Saiu, ele continuou lá.
tentando, nada, nada, nada. A isca acabando já, ele, não, eu vou pegar, tenho que mandar foto pro meu pai, senão ele vai me zoar. E lá tentando. E aí chegou um dos meninos, uma das crianças ali da comunidade, né? Que a gente inclusive teve contato nos outros dias e tal, então ele já conhecia ali o Theo. Esse menininho chegou e falou assim, você não sabe pescar não, tio? Olhou para ele assim, né? E você sabe? Ele falou, eu sei, deixa eu pescar. Ele falou, eu duvido você pegar um peixe. Mas, ó, minha isca está acabando. Foi, cara, eu vou dar uma chance para você. Gente, esse menino colocou o pitu lá no anzol, fez tudo certinho. Ele jogou, puxou, pegou um peixe. Na primeira ele pegou um peixe. E o Theo não sabia onde colocar a cara, não sabia se desistia, se voltava para a base. Fato que daí depois o Theo continuou, tal, não pegou nada. No outro dia, ele conseguiu pegar um peixe. Um peixe, que nem dava para comer, inclusive. Era tipo um baiacu, exatamente. Nem dava para comer. E para mim isso se parece às vezes com o nosso coração ansiando pela resposta de Deus. A gente está tão ansioso para ter a resposta, e ela não vem. E aí eu olho para o Patrick e parece que Deus respondeu ele tão rápido. Por que ele não me responde? Por que não vem? O que eu estou fazendo de errado? Será que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não me responde? Mas uma hora a resposta vem. Você tem aguardado com esperança a resposta de Deus? Porque na maioria das vezes nós somos muito rápidos em pedir. Ir lá e pedir para Deus as coisas. Mas a gente tem muita dificuldade em esperar. A gente quer para agora. Mas nós precisamos cultivar uma postura de paciência, de expectativa, confiando que Deus vai sim responder no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Ainda que não da maneira como a gente quer, ainda que baiacu que não dá para comer. Deus vai nos responder. Há um teólogo americano que diz o seguinte: a nossa esperança na oração não está na rapidez da resposta de Deus, mas na certeza de que Ele responderá conforme a sua sabedoria e amor eternos. A nossa esperança na oração não está na rapidez da resposta de Deus, mas na certeza de que Ele responderá conforme a sua sabedoria e amor eternos. Nós podemos confiar que Deus nos ouve. Podemos e devemos nutrir esse hábito da oração e aguardar com esperança a resposta de Deus. Mas talvez alguém, ao ouvir tudo isso, ainda assim pode continuar sem esperança. Pode ser o seu caso. Talvez porque a dor, talvez porque a confusão, o medo, a tristeza, a preocupação são tão grandes que aí nem orar você consegue. Pô, Padilha, a pregação é sobre oração, mas nem orar eu estou conseguindo ultimamente. Pô, Padilha, eu não tenho nem forças para orar. Não sai. Está tão difícil. Pela manhã Deus me ouve, mas o que Ele vai ouvir se eu nem consigo expressar em palavras o que tem afligido meu coração? Ainda que olhando para o texto a gente dê destaque ao clamor de Davi, no primeiro versículo ele pede para Deus também considerar o seu gemido. Deus, considera o meu gemer. E esse gemido quer dizer um murmúrio confuso, tal como aquele que é descrito no cântico de Ezequias, em Isaías 38:14, quando o sofrimento impedia ele de falar distintamente e fazer sua voz audível. Ele falou: eu gemi como uma pomba chorosa. Deus está atento ao nosso gemido também, quando as palavras não saem. Jesus, quando ele está ensinando os seus discípulos a orarem, lá em Mateus 6, ele diz assim: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto, que te vê no secreto, lhe dará recompensa. Isso é muito legal. Eu gosto que Jesus ele diz que Deus não apenas nos ouve, mas Deus nos vê no secreto. Isso é cheio de significado. Isso é valioso demais.
Na oração, Deus nos vê, não apenas nos ouve. É como se, até quando as palavras nos somem, quando a gente não tem mais força para pedir, para dizer qualquer coisa, para explicar para Deus a nossa aflição, ainda assim Deus está atento. Deus está atento. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê, minha irmã. A gente pode entregar o nosso coração e as nossas lágrimas para Deus, porque Ele está atento, nos vendo e nos responderá. Naqueles momentos onde o silêncio diz muito sobre o barulho no nosso coração, Deus está atento. Quando as palavras são trocadas por lágrimas, Deus está atento. Quando a gente não consegue nem entender as coisas, Deus está atento. E para finalizar, tem uma ilustração, uma história que marcou minha adolescência, que é de um cara que ele conta que ele teve um sonho. E ele, nesse sonho, ele via as pegadas dele na areia da praia, assim. E esse cara conta que nesse sonho ele via essas pegadas, as pegadas dele na areia, e ele tinha convicção de que aquilo representava a vida dele, a caminhada dele. Então ele via os passos lá. Num determinado momento da sua vida, juntou-se as pegadas dele mais 2 pegadas. E ele tinha convicção de que aquelas pegadas eram de Jesus. E aí por um bom tempo, ele caminhava e ele via na vida dele as suas pegadas e as pegadas de Jesus, andando juntas. Mas ele conta que num momento da caminhada, especialmente em momentos difíceis, nos momentos onde o coração estava aflito, ele não conseguia, sabe assim, nos momentos mais pesados, ele percebeu que só tinha 2 pegadas. E aí ele ficou irado. Pô, Jesus estava aqui comigo, as pegadas dele estavam do meu lado, agora só tem 2. E ele foi lá. No sonho ele diz que ele vai até Jesus. Assim, Jesus, por que você começou a caminhar comigo? E era tudo muito bom. Mas aí nesses momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandona e só tem as minhas pegadas. Por que isso? E aí Jesus olha para ele com um olhar de amor, de compaixão e fala assim: meu filho, essas pegadas não eram suas. Essas pegadas eram minhas. Estava tão difícil para você, você não conseguia caminhar. Eu tive que te carregar no colo. Essas pegadas eram minhas. Esse é o Deus que nós acreditamos. Deus que nos carrega se for preciso. Nós podemos ter esperança de que pela manhã Deus nos ouve e está pronto para nos carregar quando for preciso. E a maior expressão dessa afirmação de que Ele está disposto a nos carregar, a cuidar de nós, a se entregar por nós, é Cristo. Ainda mais do que o salmista, ainda mais do que Davi, hoje nós podemos entregar os nossos clamores a Deus, com a certeza que vem da cruz. Nós sabemos que esse é o nosso Deus, que está atento à nossa aflição, e que deu um jeito na maior das nossas aflições. Essa é a garantia de que Deus nos ouve. Quando nós olhamos para a cruz, Deus nos ama, Deus tem poder para nos salvar, Deus tem poder para nos carregar no seu colo. E em Hebreus 7:25, é dito para nós que Cristo vive sempre para interceder por nós. Cristo é a maior garantia de que Deus se atenta à nossa condição e age em socorro por nós. Nós podemos crer que Ele está atento à nossa voz. Meu convite para vocês, nessa noite, é para que amanhã de manhã, cada um comece o dia entregando sua vida ao Senhor novamente, entregando seus desafios. Ainda que você já faça isso, mas tendo a convicção de que o Senhor está te ouvindo.
e que Ele vai te responder no devido momento, de acordo com a sua vontade. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Teu amor nos alcançou. Te agradecemos porque o Teu amor é visível para nós quando olhamos para a cruz do Calvário. E Pai, em nome de Jesus, que essa imagem da cruz reforce no nosso coração, Deus, que as nossas dores, os nossos desafios, as aflições que cada um aqui tem enfrentado, o Senhor é muito maior do que qualquer uma dessas coisas, Pai. O Senhor venceu a morte, o Senhor pode vencer qualquer um desses desafios. O Senhor nos ouve, Pai, coloque isso no nosso coração, Deus. Pai, nos responda. Responda, Deus, aqueles e aquelas que estão precisando da Tua resposta. Aqueles e aquelas que estão aflitos, aguardando Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te clamamos para que o Senhor venha e nos responda. E ainda que tenha alguém aqui que, tomado pelo desafio, pela preocupação, pela dor, não esteja conseguindo nem orar, Senhor, em nome de Jesus, reafirma no coração desse alguém que o Senhor o vê, que o Senhor a vê e está atento, Deus, às suas necessidades. Oramos pedindo para que a Tua resposta venha por meio de restaurações, por meio de perdão, de reconciliação nos lares, de empregos, Pai, de oportunidades, de direcionamento, Senhor. É o que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.